e falemos um pouco sobre esse assunto que você acabou de mencionar, sobre o sotaque, porque, na verdade, quando a gente se conheceu pela primeira vez, eu achava que você era britânico, Sim, porque sim. o seu sotaque britânico está perfeito, está ótimo. Já falou que você começou com esse sotaque americano, mas esse assunto do sotaque é um tema que é muito importante para mim, porque, bom, no meu caso, eu também falo o espanhol e o francês, mas eu falo o espanhol argentino de Buenos Aires, com um sotaque muito particular dessa Sim. região, e Aham. o francês do Canadá, de Quebec, que também é um sotaque muito distinto, né? Uhum. Então, muitas pessoas me falam, mas por que você escolheu esse sotaque? É um pouco estranho, não é o sotaque mais comum. Mas eu acho que aprender um sotaque é uma forma de, não é somente que eu gostei desse sotaque que me chamou a atenção, mas também que é uma forma de entrar nessa cultura, de ser aceitado desse país, dessa cultura, porque eu me identifico mais com a cultura argentina agora que eu estou falando com um sotaque mais argentino e porque eu acho que no seu caso seria um pouco estranho se você continuasse falando com o sotaque americano, seria não uma forma de rejeitar a cultura, mas seria uma forma de não ser tipo parte da cultura. E queria ver se você concorda comigo, ou se você acha que não precisa escolher um sotaque em geral nos idiomas, tipo português. Qual é Uhum. a sua opinião sobre escolher um sotaque específico? Então, em relação ao inglês, eu cresci com. No Brasil, nós temos a influência do inglês americano muito forte. Claro. A influência. Muitas escolas de inglês. eh, é muito mais fácil encontrar escolas de inglês americano do que inglês britânico no Brasil, apesar de existirem, claro que existem escolas de inglês britânico, normalmente são mais caras no Brasil, porque no Ah. Brasil o sotaque britânico é considerado mais, digamos assim, sofisticado, né? Então, por isso que as escolas lá cobram mais Ah, tá. do sotaque britânico. Mas eu sempre Interessante. então, mas normalmente as pessoas são muito influenciadas, principalmente os jovens. Quando eu era jovem no Brasil, eu gostava muito da música, né, americana, muitas séries de TV americana, filmes. Nós temos muitas influências. Então, é mais comum você encontrar brasileiros no Brasil que falam inglês com sotaque americano. Quando eu vim para cá, não foi assim, aconteceu de forma natural, forma orgânica, Hum. a troca do americano pro inglês, porque claro, é só o que eu, Ah, né? Então você está rodeado do inglês britânico, televisão, né, amigos e tal. Aconteceu de forma natural, não foi assim, né, não foi de repente, não foi um switch. sim, sim. Né? E às vezes algumas palavras que eu falo soam mais como um sotaque americano, dependendo do dia. Às vezes eu falo alguma frase, às vezes soa mais americano, né? Porque eu acho que também, como eu comecei com sotaque americano, é uma coisa que vai se instalar muito forte, né? Provavelmente, se um dia eu me mudar para os Estados Unidos, vai ser também, eu vou acabar mudando de volta para o sotaque americano, né? Claro. Em relação ao sotaque do Brasil, assim, eu, do meu Qual ponto, sotaque, né? do meu ponto Tem de qual muitos. sotaque exato, do meu ponto de vista como professor, uma coisa que eu tinha sempre assim em mente era que eu tinha um sotaque muito forte gaúcho. Algumas Ah, pessoas provavelmente que estão ouvindo agora vão reconhecer esse sotaque em mim, o sotaque forte gaúcho. Apesar de que a minha família hoje, quando eu vou para o Brasil, e os meus amigos acham que eu já perdi o sotaque gaúcho. bom, eu não percebi. E até você não está falando comigo com o tu, O né? Isso é tu, também exato. muito comum. Exato. Mas isso, o tu foi uma coisa assim consciente minha de que eu, como professor dando aulas de General Brazilian English, Brazilian Português, desculpa, Sim. não vale a pena ensinar o tu, a conjugação do tu, porque mesmo as pessoas que falam tu no Brasil falam com a conjugação do você, né? Tu É foi, certo. tu vai, e
apesar de que, por exemplo, no Sul, nós falamos muito tu. Quando eu falo com a minha família, por exemplo, eu falo tu, né? Com os meus amigos do Sul. É uma coisa natural também que eu falo, porque se eu falar com você, com eles, é um pouco estranho, né? Sim, sim, seria diferente para mim, mas eu entenderia igual. É, e, mas enfim, para ensinar uma pessoa que está aprendendo português do Brasil, eu não vou falar tu, então eu sempre faço eu tento nunca falar tu durante as aulas. Claro que eu explico, né, que algumas regiões do Brasil falam tu. Mas em relação ao sotaque, a pronúncia do português brasileiro, como você sabe, tem vários tipos de sotaque, né? Então, os professores de português normalmente tendem a ensinar um sotaque mais neutro, ou seja, que é de São Paulo ou do Rio, porque são o que se tornou General Brazilian Português por causa dos noticiários e das novelas no Brasil. Né? Exatamente. São feitas muito, esses programas são feitos no Rio e em São Paulo na maioria das vezes, né? E são exibidos por todo o Brasil. Então, na verdade, o português de São Paulo e do Rio, eles acabaram se tornando tipo o general Brazilian Português, né? O que as pessoas aprendem. O Rio eu acho um pouco mais específico. Eu não, eu explico para as pessoas o sotaque do Rio, por exemplo, dois, três, né? O porta, o R no Sim, meio, sim, sim, mas é uma coisa mais específica do Rio mesmo, né? Então, claro. mas enfim, eu acho que não tem assim muitas diferenças em termos do meu sotaque hoje, que está mais suavizado, né? Não é tão gaúcho, né? Uhum. Do que o sotaque de São Paulo, por exemplo, né? Ou uma coisa mais neutra. Eu, Sim, com certeza. E eu entendo o que você está dizendo aqui nas suas aulas. É importante ensinar um português um pouco mais neutro, mas também a riqueza dos sotaques do Brasil é uma das coisas mais lindas do Brasil. Por isso, na minha opinião, eu recomendo que as pessoas familiarizem com todos os sotaques, com o sotaque do Nordeste, do Sul, do Minas Gerais, de todas as partes, porque essa diversidade é uma das coisas que eu adoro do Brasil. Então, quando você ensina essas aulas, você fala seus alunos de que o meu sotaque, um dos sotaques, você familiariza os seus alunos com os outros sotaques de vez em quando. não é uma coisa muito comum de eu fazer nas aulas, porque eu também não quero, principalmente com os iniciantes, né? As pessoas que estão começando, porque também eu acho que confunde muito também, né? O aprendizado. Por Com exemplo, certeza. eu estou ensinando, por exemplo, a pronúncia do, do ti e do di, Uhum. noite, dia, a cidade. Esse é o standard, esse é o padrão, né, do Com palatalization. certeza. Né? Mas existem pessoas em algumas regiões do Brasil que falam noite, principalmente no sul, noite, dia. Mas também eu explico isso de uma maneira rápida, mas durante as aulas eu insisto sempre no standard pronunciation do G, do ti, porque também é o que eles vão ouvir mais. Tá. Isso é importante, porque se eles assistirem uma, um filme na Netflix, uma série brasileira na Netflix, provavelmente não vai ser um sotaque regional, vai ser o sotaque mais padrão, né? Certinho. Então, isso para eles entenderem também, eu acho que é importante, né? Mas Isso. isso é válido, principalmente eu acho que para alunos mais avançados, mostrar diferentes sotaques, diferentes maneiras de se pronunciar algumas palavras. Eu fiz um TikTok uma vez, já faz um tempo, que eu falo algumas palavras e eu convidei brasileiros de várias partes, de qualquer parte do Brasil, para fazer o dueto, né? Tá. E falar as palavras depois de mim para as pessoas ouvirem a diferença de sotaque. Adorei. E É, até pode ser um jogo, né? A gente é, pode chutar de que região a pessoa vem, né? exato, E, e acho que a gente está esquecendo de uma parte muito importante do português, que é o Portugal, né? O país mesmo, de sim, onde sim. provém esse idioma tão belo. Então,
acho que isso é interessante também, porque na Inglaterra, o Portugal fica muito mais perto de que o Brasil. E então, alguns dos seus alunos também querem aprender o português de Portugal. Você acha que é mais comum escolher um país, um sotaque preferido? Olha, assim, ó, se a pessoa entra em contato comigo dizendo, Fernando, eu quero aprender o português de Portugal, vou me mudar para Portugal, ou o meu parceira é português, eu digo direto, não sou professor para você, porque eu ensino português do Brasil. Eu acho Isso. eu acho que tem muita diferença. Eu acho que a diferença é bastante, sabe, entre as duas variantes, é bem grande a diferença. Então, de Sim. vocabulário, de pronúncia, apesar de que muitos portugueses entendem muito bem o sotaque o brasileiro, por causa das novelas que passam, Uhum. as novelas brasileiras que passam em Portugal, eles estão muito mais acostumados com o sotaque. Às vezes nós, brasileiros, temos dificuldade de entender o que os portugueses dizem, dependendo de quão rápido eles falam, né? Às vezes, sabe, o que que você disse? Não entendi. Com É, certeza, eu não consigo, na verdade. Embora eu conheça muitos sotaques do Brasil, eu não tenho muita dificuldade de entender os vários sotaques do Brasil. É questão de se acostumar, né? Eu não escutei muito conteúdo de Portugal e talvez seja por isso, mas, sinceramente, eu vejo uma diferença muito marcante e por isso eu concordo com você. Mas também, no seu caso, tipo, o inglês americano e o inglês britânico, se algum dia você quiser mudar de sotaque, acho que você já tem essa base do idioma e mais a pronúncia, né? E alguns termos, palavras, vocabulário, isso. eu acho que Então, para mim é mais fácil imitar um sotaque americano do que imitar um sotaque português. tá. Eu acho que é mais fácil. Apesar de que eu dou aula para um grupo e aulas de grupo, às vezes, as pessoas entram porque não conseguem, não tem um professor que ensine o português europeu. Elas já aprenderam mais ou menos o português europeu ou querem aprender o português europeu. Aí eu digo, tudo bem, pode entrar, não tem problema, mas eu não vou ensinar o português europeu, eu deixo bem claro no início, e eu vou corrigir o seu sotaque para o português. Mesmo que seja certo para o português Exato, porque europeu, né? eu estou dando uma aula de Brazilian português, quer entrar, entra, mas essas são as regras, não vamos falar. Sim, entendi. Eu sei, eu conheço uma professora no Instagram que ela é brasileira e ela dá aula de também português europeu, porque não sei se ela morava em Portugal, ou Uau, tinha um marido português, eu não lembro direito, mas eu sei que para ela é muito fácil, ela troca muito fácil dos dois. uau, Eu não, impressionante. então Eu não, dá aula. eu não poderia fazer isso no inglês. Eu nunca poderia imitar o britânico, né? É. Acho que você fala o inglês britânico muito melhor do que eu, né? Pode ser, não sei, mas também, assim, Richard, não é. Eu sei que, como eu moro aqui há muito tempo, né, eu sei que meu inglês é avançado, mas eu ainda cometo erros, ainda, sabe, pronuncio às vezes palavras erradas, ou escolho, ou tem palavras que eu não conheço, é aquela coisa que eu acho que nós sempre estamos aprendendo. Exatamente. Isso é muito, muito certo o que você acabou de falar, que a gente sempre tem que estar disposto a aprender algo novo, Uhum, se arriscar e cometer erros uhum. sem se preocupar muito, né? Exato, exato. Então, acho que a gente vai encerrando esse bate-papo, mas antes de despedir, obrigado de novo, Fernando, foi um Obrigado. prazer falar com você. E agora eu queria te dar a oportunidade de se despedir das pessoas. Tá legal, foi muito legal e já passou tão rápido, né? O tempo. Sim. Agora que eu estava começando a engrenar aqui no bate-papo, já vamos acabar. Não, então, foi muito legal bater esse papo e finalmente te conhecer. Já conhecia você pelos seus vídeos também do YouTube e também nós já tínhamos tentado algumas vezes, mas é difícil às vezes também por causa da diferença de horário, né?
Claro. Também você está 7 horas atrás nos Estados Unidos, acho que é isso, 7, né? Mas que bom que a gente conseguiu esse tempo para conversar. E para o pessoal que esteja assistindo, as pessoas que estão aprendendo português provavelmente já vão ter um português mais avançado, se conseguiram chegar até o final desse vídeo, né? É porque já tem um português mais avançado, então, mas eu tenho meu canal. Na verdade, assim, fazendo uma search no Google, uma pesquisa Fun with Brazilian Portuguese, aparece todos os meus, o meu YouTube, o meu website, onde eu tenho cursos e podcasts também. Você falou no Forbidden Brazilian Portuguese. Na verdade, o Forbidden Brazilian Portuguese, não, eu não estou fazendo mais episódios novos. Está lá, tem 7 ou 8 episódios. E tem um outro que é para as pessoas que já têm um nível mais avançado, é o Read Books in Brazilian Portuguese with Me. Que eu tenho 2 livros já que eu fiz o Magnífico Mágico de Oz Ok. e Alice no País das Maravilhas. E agora eu vou fazer o terceiro, talvez no mês que vem eu comece a gravar já o Peter Pan, o Peter Pan. Uau. Peter Muito Pan. legal. Então que as pessoas podem fazer, acompanhar eu lendo o livro em português e eles podem baixar o PDF com o português e o inglês lado a lado. Então, Muito legal. Isso eu preciso procurar, porque eu não conhecia. Isso com é certeza. muito útil ter um nativo lendo algo ao mesmo tempo você pode ler essa coisa. Isso ajuda muito. E também, assim, tem vários brasileiros que me seguem no Instagram, por exemplo, que estão lá para aprender o inglês também, porque eu faço tradução, né? Então, muitos brasileiros entram em contato comigo. Fernando, eu adoro seus vídeos, estou aprendendo bastante inglês com seus vídeos também, porque eu ponho vocabulário, né, também na descrição em português e inglês. Então, e é isso, é basicamente isso, né? E se as pessoas quiserem entrar em contato, hoje em dia, eu acho que o meio mais fácil é através do direct message no Instagram, que eu estou sempre olhando as mensagens lá, acho que é a plataforma melhor se as pessoas quiserem entrar em contato comigo. Pode ser por lá, ou através do meu website, fwbp-academy.com. Beleza. .com. E é isso. Beleza. Bom, na verdade eu posso testemunhar que Fun with Brazilian Portuguese é um nome apropriado, porque sinceramente é muito divertido. Então, Fernando, obrigado de novo. Espero que as pessoas que estão escutando, que tenham gostado e bom, até a próxima. Muito obrigado, tchau, tchau. Richard. Até mais. Tchau, tchau.